Nas entrelinhas a história se faz. Boa noite a todos. Está começando o Entre Linhas, o podcast que prova que as histórias vão muito além do que os olhos podem ver. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um cara que é presidente da Associação de Futebol do Pilsen. É isso mesmo, meu É isso querido aí, é isso Eliezer? aí. Boa noite, É um cara boa noite. famoso? Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Vamos lá para mais um podcast, né? Hoje estamos com um convidado especial, Famoso não? nosso famoso Ceará. É. Ceará Bittencourt. Boa noite, Ceará. Valeu pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite, Eliezer, Felipe. Cara, famoso acho que nem tanto, né? Não vou precisar chegar nesse nível. Mas é um prazer poder vir aqui compartilhar um pouco da história nossa aí, da história do time, do Pilsen, e contar um pouquinho pro pessoal conhecer essa associação maravilhosa que a gente tem, um time maravilhoso que a gente tem. Boa. Nosso Show prazer de é bola. nosso. Mas antes disso, Eliezer, eu queria primeiro, né, fazer um agradecimento aí ao nosso patrocinador, ao Fábio, né, pela Facé, nosso patrocinador, nosso colega, que está aí com a gente nessa caminhada. Também agradecer aqui ao Emanuel e O Miguel. e ao Miguel, né, que Isso. deram esse pontapé inicial, nos ajudaram aí nessa caminhada para termos esse podcast e poder trazer para vocês cada vez mais entretenimento, né, e trazer bastante conversas, assuntos importantes para o nosso município, né? Então, hoje nós estamos aí com o Ceará, vamos falar um pouquinho do Pilsen, um pouquinho da história do Pilsen. E eu acho que inicialmente a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como é que começou, né? Como é que deu esse start para se criar esse projeto, essa associação que tem dado bastante certo, Ceará? Então, é uma questão aí de, né, como diz outro, muita união, né, de uma turma, né? O time do Pilsen, ele já foi criado já desde 2017, né? Então, conta os registros, como diz o outro, né, dos nossos fundadores aí, do nosso colega Jorge, né, do nosso colega Bruno. E dia 5 de abril eles reunidos lá, e assim, cara, vamos criar um time pra gente, não só fazer um time, mas pra gente ter algo pra se divertir, né, fazer, né, realmente fazer jogos, né, reunir a galera, reunir amigos, né? Sim. Então, isso surgiu lá em 2017. Então, depois que eles criaram o nome, tudo numa noite só, eles já idealizando já como que ia ser o projeto, o que seria o time, já idealizaram o nome, né, e foram pensando como é que podia fazer. Tive a honra depois, né, pelo Jorge me convidar aí na sequência para estar fazendo parte. E aí a gente foi trazendo outras pessoas, até formar um time de futebol 7, né? Então, no mínimo 7 a gente já tinha que já começar pra né, dar o start do time, né? E deu certo, aí vai contando os amigos, aquele negócio de início, né? Pô, vamos jogar uma bolinha com nós lá e tal, time, montando um time novo, assim. Então, no começo o uniforme a gente não tinha ainda, fomos tudo organizando a turma, né? E aí, nesses primeiros jogos foi indo assim. E, cara, acho que a gente não fez essa conta, mas sabia que a gente tinha que fazer essa conta pra saber quantas pessoas já passaram, né? Pelo time, Pilsen, pelo né? Pilsen, né? Pelo Pilsen. Cara, seguramente já deve passar mais de 40 Sim. pessoas ali, né? Pra estar jogando com nós aqui nesse tempo. Mas ainda antes de começar aqui a transmissão, tava eu e o Elias brincando. Essa turma do início mantém com nós ainda, né? Todos eles estão aqui no grupo do WhatsApp. Uns não jogam mais, que acho. Mas né? fala o nome deles aí. Então, Quem é? O Ney? O começo tem o Bruno e o Jorge, né? Com esse início. Esses aí são os fundadores são os do fundadores Pilsen, né? mesmo. Depois Aham. convidaram a gente chamei o Claudinei, né? O Ney. Sim. Depois chamei o Rafael Cardoso, o Rafa do Sangãozinho. Teve lá no começo também o Marcos, né? Que eu trabalhei no tabelionato, o Marcão, que jogava de goleiro. O Marcão é fera no goleiro. Teve também lá o Boca, né? Que hoje é o contador, né? O Canhotinho. Canhotinho. A gente jogou com o Orleans, a gente já jogou também com o André. Cara, o Jonas, que também é contador, né? Que trabalhava no Silva Pô, então antes já passou ali. bastante gente hoje pelo Pilsen, né? Passou bastante gente. Show. Quase uma seleção, Uma- vai passando, vai trocando. Não, o Pilsen vai indo. que nem a gente fala, o Pilsen tem que passar por um peneirão, né? Peneirão, Tem que né? passar por um peneirão pra... Não é só chegar jogando o Não é primeiro só jogo e chegar já achar que tá. Exatamente. E o Marcão hoje é o nosso, né, falando um pouco no Marcão, o Marcão hoje não joga, mas é o nosso
Vice-presidente. Vice-presidente, mas é nosso Presidente. fotógrafo, né? Fotógrafo, é. Ele que faz toda ali ele que trabalha toda a rede social praticamente ali do Pilsen, né? Faz aquelas montagens engraçadas, né? Aham. Os Vários vídeos. pessoal viram, pô, cara, a rede social de vocês é diferenciada, né? De todos os Aham. times, a rede social de vocês é diferenciada. E graças ao nosso parceiro Marcão. Abraço, Marcão. É bacana. E o Ceará? Chamar de Ceará, né? Fernando, Cara, se eu, vocês que não se eu conhecem chamar muito de Fernando, eu acho que, cara, eu até não chamo, porque a gente estamos acostumados a chamar de Ceará. É, diz que não conhecem pro Fernando, só pro Só Ceará, do né, Ceará, cara? só do Ceará. O Ceará, e como é que foi o desafio para criar isso aí? Porque criar uma associação, criar um grupo nunca é fácil, né? Como tu mesmo falou, muita gente já passou, muita gente, né, entra, não entra muitas vezes com o mesmo ideal que a associação se propõe ter ideal. Como é que foi essa criação, né? Porque, como tu falou, começou com um, aí outros colocou sete, e aí foi caminhando, mas sempre é muito difícil, né? Se tiveram apoio, tiveram, sei lá, algum apoiador, algum patrocínio, como é que foi esse início aí de vocês? Bom, todo início de grupo realmente, como tu falou, é difícil, né? Que tu tem que ir formando as pessoas, tu tem que ir buscando pessoas também que estejam com o mesmo objetivo, né? Pra estar ali no time, né? E, como eu falei, passou muitas pessoas, né? Que não estavam, foram vir para jogos, para jogar e tal, depois tiveram outros objetivos. Então, o desafio é esse, trazer pessoas para vir pro Pilsen, não apenas pelo futebol, né? Não apenas para estar lá, jogar, a gente tem aí sempre tentando 2 vezes por semana, né, fazer jogo. Então, só vir jogar não é tanto esse, não é esse o objetivo que a gente quer que as pessoas venham, sim que venham por um objetivo maior. Então, quando a gente começou, né, o apoio do time é essa base, né, das pessoas que começaram, né, o time do Pilsen estão e os novos que também entraram, né, o próprio Eliezer aqui também é um membro aqui do time, né, da nossa diretoria, né, o Peteca, o Jonas, o professor Marcelo, o treinador, né, o Jarbas, que também está ajudando nós. Bom, o cara vai falando nomes aqui, daqui a pouco esquece o Pombica, por exemplo, né? O Pombica também. Então, assim, essas pessoas, elas dão a base e a sustentação para a gente manter o time. E claro que apoios, né, de empresas, ali a gente foi em busca, sim. Hoje a gente tem 4 jogos de uniforme do time, né? E só é possível fazer com apoio, né? Então, toda essa galera sempre ajuda, né? Buscando um patrocinador, o outro, né? A gente entrou em alguns campeonatos também, precisando também de alguns apoiadores, né? Para poder, né, até mesmo, né, ajudar ali em alguns jogos de camisa. Essa camisa que a gente fez, que eu tô usando aqui, que é a camisa de passeio nossa, né, tem uns patrocinadores nossos aqui também nas costas, né, a gente, né, sempre tem que valorizar eles, né, Sim. mas a base mesmo, né, para manter o time é o apoio dessa turma né, que a gente coloca aqui. Até porque sem esse apoio, né, Sarah, eu acho que tudo funciona com realmente todo mundo tá no mesmo pensamento, no mesmo, né? Porque manter um time digamos assim, digamos, como é que é a palavra? E a gente também, ao mesmo tempo, dar continuidade num time tão, digamos que é o Pix hoje nós temos 22 jogadores, acho. Não é fácil, Não é né? fácil. Então é bastante pessoas, então para isso tem que ter uma diretoria realmente ativa, né? Sim. Porque se não tiver uma diretoria ativa que realmente venha ajudar, eu acho que as coisas não funcionam, né? Aí, né, falando um pouquinho dessa questão de história, né? Então a gente cria um time em 2017, beleza, 18, jogando 19, 20, 21. Quando a gente pensa lá, na verdade, assim, ó, toda a ideia, por exemplo, que a gente criou a Galetada, que foi um dos start para nós dar o próximo passo do time, que foi a criação da associação mesmo, para formalizar, né, todo esse esses movimentos. Ela é uma ideia, né, dada, né, pela esposa do Pombi, Camara, né, que ela, Sim. né, pô, Jorge, a gente tem que fazer alguma coisa que seja além do futebol também, né? Então começou, depois a gente vai mais a fundo nisso, mas quando a gente faz essa galetada, a gente não reúne só o pessoal do time, né? A gente reuniu pessoas que não estão jogando com nós, mas sempre estiveram presentes, né, com nós aqui no grupo. Se a gente pega o nosso grupo aqui do WhatsApp, são 31 pessoas que estão aqui no nosso grupo do WhatsApp. No grupo da Galetada, a gente inclui mais as esposas, outras pessoas também que estão ali junto, a gente tem mais 60 pessoas. Então a gente, em 2023, né, depois que a gente fez a Galetada, né, que foi o primeiro ano que a gente fez ali, nós assim, pá, vamos formalizar esse nosso projeto aqui, né? Já viemos o ano inteiro pensando em como formalizar, né? A ideia, né, que aqui, né, tem que dizer que o Jorge é uma das pessoas idealizadoras, né, que vieram buscando formalizar isso para nós.
E a gente pensando assim, vamos fazer uma associação mesmo. Então, criamos a Associação Pilsen Futebol, né, Futebol Clube, com o CNPJ ali constituído, porque nós temos um projeto maior, né, do que apenas parar no CNPJ aqui da associação e da nossa galetada ali desse evento que a gente faz. Que é um projeto realmente de conseguir criar, né, para o nosso grupo, mas para a comunidade em geral, um espaço, uma sede, um campo, algo que a gente possa usufruir junto com a comunidade e fortalecer ainda mais essa base do time. Porque uma das coisas que eu já falei quando a gente conversa com o nosso pessoal e com quem a gente foi trazer para nós com apoiador, é que assim, eu desejo que o nosso time tenha uma continuidade tão longa que o meu filho possa jogar nele, né? Que o Eliezer, daqui a pouco, o filho dele possa jogar com ele. Com certeza. Lado, né? É o nosso É lado, isso aí, né? é isso aí. Nas entrelinhas a história se faz.